Vamos então continuar aqui nosso estudo sobre os suicidas. Nós vamos ver agora aqui um ateu. O Sr. J. B.D. era um homem instruído, mas imbuído ao último grau de ideias materialistas, não crendo nem em Deus, nem em sua alma. Foi evocado 2 anos depois de sua morte na Sociedade de Paris a pedido de um dos seus parentes. Evocação. Eu sofro, eu sou um réprobo, um detestado, um infame, um reprovado por Deus. 2. Fomos instados a vos chamar de parte de vossos parentes que desejam conhecer a vossa sorte. Podeis dizer-nos se vossa evocação vos é agradável ou penosa? Resposta: penosa. 3. A vossa morte foi voluntária? Resposta: sim. Tem uma nota aqui. O espírito escreveu com extrema dificuldade. A escrita era muito grossa, irregular, convulsiva e quase ilegível. No início mostrou cólera, quebrou o lápis e rasgou o papel. 4. Sede mais calmo. Todos pediremos a Deus por vós. Resposta: sou forçado em crer em Deus. 5. Que motivo vos levou a vos destruir? Resposta: aborrecimento da vida sem esperança. Outra nota. Concebe-se o suicídio quando a vida é sem esperança. Quer-se escapar da infelicidade a qualquer preço. Com o espiritismo, o futuro se desenrola e a esperança se legitima. O suicídio não tem mais objetivo, mas ainda reconhece-se que por esse meio não se escapa de um mal, senão para cair num outro que é 100 vezes pior. Eis porque o Espiritismo já tirou tantas vítimas da morte voluntária. São muito culpados aqueles que se esforçam por acreditar por sofismas científicos e supostamente em nome da razão. Um sofisma é quando você coloca várias verdades e coloca mentiras que são extremamente convincentes. Ou que quando você coloca coisas que são mentirosas com alguns pontos verdadeiros para fazer com que elas sejam convincentes, né? Nessa ideia desesperante, fonte de tantos males e de crimes, que tudo acaba com a vida. Serão responsáveis não só pelos seus próprios erros, mas por todos os males de que terão sido a causa. 6. Quisestes escapar das vicissitudes da vida, das dificuldades, da vida. Com isso, ganhastes alguma coisa? Sois mais feliz agora? Resposta: porque o nada não existe. Aí ele faz uma pergunta para eles, Por que o nada não existe? Quer dizer, ele queria o nada, Ele queria que acabasse tudo. 7. Quereis ser bastante bom para nos descrever a vossa situação o melhor que puderes? Resposta: sofro por ser obrigado a crer em tudo o que negava. Minha alma é como um braseiro, está horrivelmente atormentada. 8. De onde vos provinham as ideias materialistas que tinhas quando vivo? Resposta: numa outra existência fui mau, e o meu espírito foi condenado a sofrer os tormentos da dúvida durante a minha vida. Também me matei. Então ele já era um suicida reincidente, Outra nota. Há aqui toda uma ordem de ideias. Pergunta-se frequentemente como pode haver materialista, uma vez que, tendo já passado pelo mundo espiritual, deveriam ter dele a intuição. Ora, é precisamente essa intuição que é recusada a certos espíritos que conservaram seu orgulho e não se arrependeram de suas faltas. Sua prova consiste em adquirirem durante a vida corpórea e por sua própria razão a prova da existência de Deus e da vida futura. Quer dizer, encontrar ali encarnado pela sua vontade, pelo seu próprio esforço, encontrar a verdade na existência de Deus.
que tem incessantemente sob os olhos. Mas a miúde, a presunção de nada admitirem acima de si, arrebata-os ainda e sofrem-lhe a pena, até que o seu orgulho estando domado, se rendem, enfim, à evidência. Nono. Quando estáveis sufocado, que pensáveis que vos adviria? Que reflexões fizestes neste momento? Resposta: nenhuma. Era o nada para mim. Vi depois que, não tendo sofrido toda a minha condenação, iria ainda muito sofrer. 10º. Estais agora bem convencido da existência de Deus, da alma e da vida futura? Resposta: ai de mim, não estou senão mais atormentado por isso. 11º. Revistes o vosso irmão? Resposta: oh, não. 12º. Por que isso? Resposta: por que reunir os nossos tormentos? Asila-se na infelicidade, reúne-se na felicidade. Ai de mim. 13º. Seria bem fácil rever o vosso irmão, que poderíamos chamar aí ao vosso lado. Resposta: não, não, estou muito baixo. 14º. Por que não quereis que o chamemos? Resposta: é que ele não é mais feliz. Perdão. 15º. Recusais a sua visão. Isso não poderia senão vos fazer bem? Resposta: não. Mais tarde. 16º. Desejais mandar dizer alguma coisa aos vossos parentes? Resposta: que ore por mim. Sempre, né? Sempre o pedido da oração. 17º. Parece que na sociedade que frequentáveis, algumas pessoas partilham as opiniões que tinhas quando vivo. Terias alguma coisa a lhes dizer a esse respeito? Resposta: ah, os infelizes. Possam crer em uma outra vida. É o que lhes posso desejar de mais feliz. Poderiam compreender a minha triste posição. Isso falo-ia bem refletirem. Aqui um parênteses, né? Abre parênteses. Evocação do irmão do precedente, professando as mesmas ideias, mas que não se suicidou. Embora infeliz, está mais calmo. A sua escrita é limpa e legível. Fecha parênteses. 18º, evocação. Resposta: possa o quadro de nossos sofrimentos vos ser uma lição útil e vos persuadir de que uma outra vida existe onde se expia suas faltas, a sua incredulidade. 19º. Vede-vos reciprocamente com o vosso irmão que acabamos de chamar? Resposta: não. Ele foge de mim. Aí tem outra nota aqui. Poder-se-ia perguntar por que os espíritos podem fugir no mundo espiritual onde não existem obstáculos materiais nem retiros escondidos à visão. Tudo é relativo nesse mundo. E em relação com a natureza fluídica dos seres que o habitam. Só os espíritos superiores têm percepções indefinidas. Nos espíritos inferiores, elas são limitadas. E para eles, né, os espíritos inferiores, os obstáculos fluídicos fazem o efeito de obstáculos materiais. Os espíritos furtam-se a visão um dos outros por um efeito de sua vontade, que age sobre o seu envoltório perispiritual e os fluidos ambientes. Mas a providência, que vela cada um individualmente, isto é, por todos os seus filhos, deixa-lhes ou recusa-lhes essa faculdade, segundo as disposições morais de cada um, segundo as circunstâncias, é uma punição ou uma recompensa. Então, no plano espiritual, 2 e 2 nem sempre dá 4. Então, as coisas são diferentes lá do que a gente imagina, do que a gente coloca aqui. Existem barreiras que não são barreiras de portas, de muros, são barreiras fluídicas, né? Principalmente
do livre-arbítrio. Como o irmão não queria vê-lo, né, ele coloca, ele gostaria de ver o irmão, mas o irmão foge dele. 20ª. Sois mais calmos que... Sois mais calmo que ele. Poderias nos dar uma descrição mais precisa de vossos sofrimentos? Resposta. Sobre a terra, não sofreis em vosso amor próprio, em vosso orgulho, quando estáis obrigados em convir com os vossos erros? Vosso espírito não se revolta ao pensamento de vos humilhar diante daquele que diante daquele que vos demonstra que estáis no erro? Perdão. Então ele está fazendo duas perguntas aqui. Quando você está encarnado, você não fica envergonhado? Quando você tem que admitir que você está errado? Pois bem, que credes que sofre o espírito que durante toda uma existência se persuadiu de que nada existe depois dele, que tem razão contra todos? Perdão. Quando, de repente, encontra-se em face da brilhante verdade, está aniquilado, está humilhado. A isso vem se juntar o remorso de ter podido, por tanto tempo, esquecer a existência de um Deus tão bom, tão indulgente. Seu estado é insuportável. Perdão. Não encontra nem calma, nem repouso. Não encontrará um pouco de tranquilidade, senão no momento em que a graça santa, quer dizer, o amor de Deus tocá-lo, porque o orgulho se apodera de tal modo de nosso pobre espírito que o envolve inteiramente, e lhe é necessário ainda muito tempo para se desfazer dessa veste fatal. Não é senão a prece de nossos irmãos que pode nos ajudar a nos desembaraçarmos dele. Então ele está falando aqui do orgulho, vaidade, né? Que é algo que nos prende aqui na Terra, que nos atrapalha, nos atrasa, tanto aqui na Terra como no plano espiritual. 21º. Quereis falar de vossos irmãos viventes ou espíritos? Resposta, de uns e de outros. 22ª. Enquanto conversávamos com o vosso irmão, uma pessoa aqui presente orou por ele. Essa prece lhe foi útil? Resposta, ela não será perdida. Se recusa a graça agora, isso lhe virá quando estiver no estado de recorrer a essa divina panaceia. Panaceia é um remédio para todos os males. Aqui nós estamos vendo uma colocação que a gente vê muitos espíritos colocarem. Que a gente faça oração, por mais endurecida, por mais que a pessoa seja refratária à oração que está se dando para ela, vai chegar uma hora que ela vai cair em si. E essas orações é uma forma primitiva, uma forma alegórica aqui que eu vou colocar, né? Essas orações estarão guardadas. Não é bem isso, é que se cria uma egrégora boa. Porque normalmente quando a gente fala de egrégora, as pessoas pensam que todas as egrégoras são boas. Não, já comentei sobre isso. Os bandidos, os delinquentes, as pessoas que se reúnem para fazer coisas ruins, né? Seja armamento, seja remédio, seja o que for que estão fazendo ali com más intenções, drogas, cria uma egrégora também, uma egrégora ruim, uma egrégora do mal, é porque a energia é a mesma, né? A energia não é boa e não é má, é energia. Então, quando ele coloca aqui que a oração, ela de uma certa forma, a hora que ele cair em si, a hora que ele puder entender, essas orações vão fazer efeito. E veio uma nota. Vemos aqui um outro gênero de castigo, mas que não é o mesmo em todos os incrédulos. Independentemente do sofrimento, é a necessidade para esse espírito
de reconhecer as verdades que renega quando vivo. Suas ideias atuais denotam certo progresso, comparativamente com outros espíritos que persistem na negação de Deus. Já é alguma coisa e um começo de humildade em convir que se está enganado. Já é alguma coisa admitir o erro. É mais que provável que na sua próxima encarnação o incrédulo terá dado lugar junto de si ao sentimento inato da fé, ou seja, o sentimento que virá com ele, né, de uma fé. Tendo transmitido à pessoa que nos pediu fazê-las o resultado dessas duas evocações, dela recebemos a resposta seguinte. Vamos lembrar que todas as evocações que são feitas ali na Sociedade Parisiense, elas são feitas com autorização, né, de Luís, que a Igreja Católica chama de São Luís, que é o mentor ali da Sociedade Parisiense, e que é tudo por escrito. Todas as colocações são feitas por escrito, todas as respostas são psicografias, são por escrito. Então, eles copiaram as perguntas, copiaram essas respostas e enviaram para o parente desses dois irmãos que foi pedido ali para eles intercederem. Um morreu como suicida e o outro não, morreu de morte natural. E eles mandaram essas respostas, o que nós estamos lendo aqui, eles mandaram para esse parente que pediu. Eu peço desculpa, mas eu estou há bem mais de um mês com essa gripe, com essa tosse. Eu fiquei mais de uma semana, fiquei uns 10 dias sem gravar, porque as gravações são bem adiantadas, né? Nós estamos aqui no começo de junho e vocês vão ver no começo de agosto. Mas mesmo assim tá difícil, tá complicado da tosse passar, né? Peço desculpas. Eu já tenho uma tosse que não é de gripe, é uma tosse que é de refluxo. Mas essa agora que eu tô tendo, perdão, são os últimos resquícios dessa gripe muito forte que assolou todo mundo aqui em Florianópolis no mês de junho. Então ele coloca aqui, tendo transmitido à pessoa que nos pediu fazê-las o resultado dessas duas evocações, dela recebemos a resposta seguinte. Ele mandou e recebeu uma resposta, uma carta, né? Abre aspas. Não podeis crer, Senhor, o grande bem produzido pela evocação do meu sogro e de meu tio, né? Então, isso é um costume muito grande. A gente vê que os dois são irmãos, um era sogro dele, que ele trata como sogro, o outro como tio, como eles eram irmãos, ele é casado com a prima, né? Isso era muito comum. Nós os reconhecemos perfeitamente. A escrita do primeiro, sobretudo, tem uma analogia impressionante, que é o que se suicidou, né? Que pelo jeito é o sogro, né? Mas é só por dedução. Mas aqui ele fala do primeiro, né? Que é o que se suicidou. Nós os reconhecemos perfeitamente. A escrita do primeiro, sobretudo, tem uma analogia impressionante com a que ele tinha quando vivo. Tanto melhor que, durante os últimos meses que passou conosco, ela era brusca e indecifrável, a escrita, né? Ela era brusca e indecifrável. Nela se encontram as mesmas formas de hastes de letras, de parágrafo e de certas letras. Quanto às palavras, as expressões e ao estilo, é ainda mais impressionante. Para nós, a analogia é perfeita, a não ser que está mais esclarecido sobre Deus, a alma e a eternidade que ele negava tão formalmente outrora. Estamos, pois, perfeitamente convencidos de sua identidade. Deus disso será glorificado pela nossa crença mais firme no Espiritismo, e nossos irmãos,
espíritos e viventes, com isso se tornarão melhores. A identidade de seu irmão não é menos evidente. Na diferença imensa do ateu ao crente, reconhecemos o seu caráter, o seu estilo, o seu boleio de frases. Uma palavra, sobretudo, nos impressionou. Foi a de panaceia. Era a sua palavra habitual. Dizia e a repetia em cada instante. Panaceia não é uma palavra que se usa comumente, naquela época também, pelo jeito, não se usava assim tão comumente. E como essa pessoa encarnada, quando estava encarnada, usava muito, ali desencarnada usando foi uma prova para os familiares de que era ele. Comuniquei essas duas evocações a várias pessoas que se impressionaram com a sua veracidade. Mas os incrédulos, aqueles que partilham as opiniões de meus dois parentes, desejam respostas ainda mais categóricas. Que o Senhor dê, por exemplo, precisasse o local onde foi enterrado, aquele onde se afogou, de que maneira dali foi tirado, etc. Para satisfazê-los e convencê-los, não poderias evocá-lo de novo e, nesse caso, poderias bem lhe endereçar as seguintes perguntas? 2 pontos. Onde e como se cumpriu o seu suicídio? Quanto tempo ficou sob a água? Em que lugar o seu corpo foi encontrado? Em que lugar foi enterrado? De que maneira civil ou religiosa, procedeu-se a sua inumação? Etc. Uma série de respostas, uma série de perguntas, né? Continua ele aqui na carta. Quereis, eu vos peço, Senhor, fazer responder categoricamente essas perguntas que são essenciais para aqueles que ainda duvidam. Estou persuadido do bem imenso que isso produzirá. Farei de modo que a minha carta vos chegue amanhã, sexta-feira, a fim de que possais fazer essa evocação na sessão da sociedade que deverá ocorrer nesse dia, etc, etc. Aqui eles fecham aspas. Interessante como as pessoas até hoje, com todo o estudo, com todo o conhecimento que a gente tem do espiritismo, até hoje acham que os espíritos estão à disposição, que qualquer um pode evocar, não entende que, como dizia o Chico, o telefone toca de lá para cá. São médiuns, nós vemos isso no livro dos médiuns, tem aqui no canal, é só ir lá na playlist. Nós vamos ver que para poder evocar são médiuns especiais, não é qualquer médium que pode atender uma evocação. Então tem todos os fatores, não é uma coisa assim que está ali ao seu dispor, que você liga o botão, né, terra chamando, e a resposta vem na hora. As pessoas não entendem naquela época, até compreensível que elas não entendessem. O problema é que 168 anos depois, as pessoas continuam não compreendendo. Por quê? Porque não querem estudar, não querem ler, não querem se aperfeiçoar, não querem buscar o conhecimento. Aí falam besteiras, né? Acham, ficam no achismo. E isso é terrível. A pior coisa que pode acontecer para o espiritismo são os que não estudam e saem falando bobagem, são os achistas. Eles acabam com a doutrina, infelizmente, pela própria ignorância. Aqui nós vamos ver, né, a colocação. Respondemos a essa carta por causa do fato de identidade que ela constata. Aqui juntamos a resposta que lhe demos para a instrução das pessoas que não estão familiarizadas com as comunicações de além-túmulo. É o que eu estava dizendo, não tenho conhecimento. Naquela época era até normal. Infelizmente, ainda muita gente tem os mesmos pensamentos de quase 200 anos atrás. Abre aspas, a resposta que eles mandaram. As perguntas que nos pedistes endereçar ao espírito de vosso sogro, sem dúvida, são ditadas por uma louvável intenção, a de convencer os incrédulos, porque em vós não se mistura nenhum sentimento de dúvida e de curiosidade, mas um conhecimento mais perfeito da ciência espírita vos faria compreender que são supérfluas. Primeiro, pedindo-me para fazer os vossos parentes
responderem categoricamente: sem dúvida ignorais que não governamos os espíritos à nossa vontade. Eles respondem quando querem, como querem e frequentemente como podem. A sua liberdade de ação é ainda maior do que sua vida. E eles têm mais meios de escaparem ao constrangimento moral que se quisesse exercer sobre eles. As melhores provas de identidade são as que dão espontaneamente de sua própria vontade, ou que nascem das circunstâncias e, na maior parte do tempo, é em vão que se procura provocá-las. Vosso parente provou a sua identidade de maneira irrecusável, segundo vós. É, pois, mais que provável que recusaria responder a perguntas que, com razão, pode considerar como supérfluas e feitas tendo em vista satisfazer a curiosidade de pessoas que lhe são indiferentes. Poderia responder como fazem frequentemente outros espíritos em semelhante caso. Abre aspas. Para que serve perguntar coisas que sabeis? Fecha aspas. Acrescentará mesmo que o estado de perturbação e de sofrimento em que se encontra deve lhe tornar mais penosas as pesquisas desse gênero. É absolutamente como se quisesse constranger um doente que pôde apenas com dificuldade pensar e falar, que pode apenas com dificuldade pensar e falar, a contar os detalhes de sua vida. Isso seguramente seria faltar às considerações que se deve à sua posição. Continua a carta. Quanto ao resultado que disso esperais, seria nulo. Ficai disso persuadido, né? É certeza que quem não quer acreditar não vai acreditar, nem que o espírito se materialize ali não vai acreditar. As provas de identidade que foram fornecidas têm um valor bem maior, por isso mesmo que são espontâneas. Por isso mesmo que são espontâneas. Por serem espontâneas, elas têm um valor maior. E nada podia pôr sobre o seu caminho. Se os incrédulos não estão satisfeitos, não o estariam mais, talvez menos ainda, por perguntas prévias que poderiam suspeitar de conivência, né? Das pessoas irem pesquisar, ver aonde ele suicidou, onde ele foi enterrado, dizer não, a pergunta foi feita muito antes, foram pesquisar, Quem não quer acreditar, não vai acreditar. Há pessoas a quem nada pode convencer. Veriam com seus olhos os vossos parentes em pessoa e dir-se-iam joguetes de uma alucinação. É aquela tal história. Continua a resposta. 2 palavras ainda, Senhor, sobre o pedido que me fazeis de evocar no mesmo dia em que deveria receber a sua carta. As evocações não se fazem assim, como uma varinha. Os espíritos não respondem sempre ao nosso chamado. É necessário para isso que possam ou que queiram. É necessário, além disso, um médium que lhes convenha e que tenha a aptidão especial necessária. Não é qualquer médium que trabalha com evocação, é uma especialidade de mediunidade. Que esse médium esteja disponível no momento dado, que o meio seja simpático ao espírito, etc. Todas circunstâncias pelas quais não se pode nunca responder e que importa conhecer quando se quer fazer a coisa seriamente. E que importa conhecer quando se quer fazer a coisa seriamente. Fecha aspas. Quando é um trabalho sério, quando é uma coisa verdadeira, tem vários senões, várias colocações, que são feitos como eu coloquei, o Chico colocava sempre. O telefone toca de lá para cá, não somos nós, que cuidamos ou que vamos conseguir as coisas que nós queremos.
e aqui o senhor Felicem. Era um homem rico, instruído, poeta espiritual, de um caráter bom, cortês e cheio de amenidade, e de uma perfeita honorabilidade. Falsas especulações comprometeram a sua fortuna. Sua idade não mais lhe permitia reabilitar-se. Cedeu ao desencorajamento e se suicidou em dezembro de 1864, enforcando-se em seu quarto de dormir. Não era nem materialista, nem ateu, mas homem de humor um pouco leviano, tomando pouco cuidado com a vida futura. Tendo-o conhecido intimamente, evocamo-lo 4 meses depois de sua morte por simpatia pela sua pessoa. Evocação. Eu lamento a terra. Aí tive decepções, mas menores que aqui. Sonhava maravilhas e estou abaixo da realidade ideal que lhe tinha. O mundo dos espíritos é bem misturado e para torná-lo suportável seria necessária uma boa triagem. Custa-me crer que esboços de costumes espíritas poder-se-ia fazer aqui. Balzac lançaria mãos à obra, ele seria rude. Mas eu não o percebi. Onde se encontram, pois, esses grandes espíritos que tão forte condenavam os vícios da humanidade? Eles deveriam, como eu, estacionar aqui por algum tempo, antes de irem para as regiões mais elevadas. É um pandemônio curioso que me agrada observar e aqui permaneço. Aqui tem uma nota. Justamente por algumas colocações que ele faz aqui, que não são normais nem comuns, né? Os suicidas ficam junto com suicidas, né? Em situações mais difíceis. Então a gente vê aqui que tem muito da própria percepção, né? Não da realidade, mas daquilo que ele quer, que ele acha, que ele está manipulando, né? Mas aqui vamos ver a nota. Se bem que o espírito declara encontrar-se numa sociedade muito misturada e por consequência de espíritos inferiores, sua linguagem dava lugar para nos surpreender em razão do seu gênero de morte, ele se suicidou, né? Ao qual não fez nenhuma alusão, não comentou nada sobre o suicídio, porque de outro modo seria bem o reflexo do seu caráter. Isso nos deixou algumas dúvidas sobre a sua identidade. Então aqui ele está colocando que eles ficaram em dúvida se era mesmo aquele espírito que eles evocaram. Pergunta: quereis dizer-nos, eu vos peço, como morrestes? Resposta: como morri? Pela morte que escolhi. Ela me agradou. Meditei muito tempo sobre o que eu deveria escolher para me libertar da vida. E, na verdade, confesso que não ganhei grande coisa, a não ser de estar livre de meus cuidados materiais, mas para reencontrá-los mais graves, mais penosos na minha posição de espírito, da qual não prevejo o fim. E aqui nós vamos ver uma pergunta ao guia do médium. Então, aqui eles dirigem uma pergunta para, né, para o espírito protetor do médium. Foi bem o espírito do senhor Felicien que respondeu, né? Vamos lembrar que eles estavam em dúvida, achavam que não era ele. Essa linguagem quase indiferente nos espanta num suicídio. Resposta: sim, mas por um sentimento desculpável em sua posição e que não compreendeis. Ele não queria revelar o seu gênero de morte ao médium. Foi por isso que disse palavras ocas. Acabou por confessar, levado pela vossa pergunta direta, mas está muito aflito com isso. Ele sofre muito por ter se suicidado e afasta, tanto quanto possa, tudo aquilo que lhe lembra o seu fim funesto. Pergunta, de novo agora para o espírito do senhor Felicien. A vossa morte nos afetou tanto mais quanto prevíamos as tristes consequências para vós, e em razão, sobretudo, da estima e do apego que tínhamos por vós. Pessoalmente, nunca esqueci o quanto fostes bom e cortês para comigo. Ficaria feliz
se vos pudesse testemunhar o meu reconhecimento, se posso fazer alguma coisa que vos seja útil. Resposta. E todavia, eu não podia escapar, de outro modo, aos embaraços de minha posição material. Agora, não tenho necessidade senão de preces. Sobretudo, orai para que eu fique livre dos horríveis acompanhantes que estão junto de mim e que me obsidiam com seus risos, seus gritos e suas zombarias infernais. Eles me chamam frouxo e têm razão. É covardia tirar a vida. Eis 4 vezes que sucumbo a essa prova. Então aqui ele está colocando, é a 4ª vez que ele se suicida na mesma prova, porque ele vai repetir a prova até ele poder passar dela. Então, vamos voltar aqui. Eis 4 vezes que sucumbo a essa prova. Todavia, eu muito me prometera não mais falir. Fatalidade. E a gente sabe que não é, né? Não existe fatalidade. Ele continua, orai, que suplício o meu. Sou bem feliz. Fareis mais por mim em o fazendo do que não vos fiz quando estava na terra. Então vão fazer mais por ele, fazendo as orações, do que de qualquer coisa que ele tenha feito por eles quando ele estava na terra. Mas a prova na qual tão frequentemente fali se ergue diante de mim em traços indeléveis. É necessário que eu sofra de novo em um tempo dado. Terei a força para isso? Tão frequentemente recomeçar a vida. Por tanto tempo lutar e ser arrastado pelos acontecimentos para sucumbir apesar de si é desesperador mesmo aqui. Para isso é que tenho necessidade de força. Ela é urida na prece. Disse, orai por mim, eu quero orar também. Então ele está colocando aqui que a volta dele, passar por isso de novo, vai ser uma fatalidade. Não é fatalidade, é ensinamento. Deus ensina, Deus é amor, Deus quer que a gente aprenda. Vamos ver a nota que tem aqui. Esse caso particular de suicídio, embora ocorrido em circunstâncias muito vulgares, apresenta-se, contudo, sob uma fase especial. Ele nos mostra um espírito que sucumbiu várias vezes nessa prova, que se renova a cada existência e se renovará enquanto não tiver força para resistir a ela. É a confirmação desse princípio que, quando o objetivo do adiantamento para o qual encarnamos não é atingido, sofremos sem proveito, porque deveremos recomeçar até que saiamos vitoriosos da luta. Então, alguma coisa ele está aprendendo, ele está se modificando nessas 4 encarnações que ele está passando pela mesma prova e sucumbindo, né, se suicidando cada vez que passa pela prova. Então, aqui ele está pedindo oração porque ele vai ter que voltar e fazer a mesma prova. Mas eles estão dizendo aqui que alguma melhora tem, mas é necessário que repita, porque é como aqui, né? Repita de ano. Né? E se fizer a prova, não passar, vai repetir de ano de novo, até que aprenda a lição. E aqui nós vamos ver uma mensagem ao Espírito do Senhor Felicien, né? Escutai, eu vos peço o que vou dizer-vos, e consenti meditar as minhas palavras. O que chamais fatalidade não é outra coisa que a vossa própria fraqueza, porque não há fatalidade. De outro modo, o homem não seria responsável pelos seus atos. O homem é sempre livre, e aí está o seu mais belo privilégio, que é o nosso livre-arbítrio. Nosso maior privilégio é o nosso livre-arbítrio. Deus não quis dele fazer uma máquina agindo e obedecendo cegamente. Se essa liberdade torna-o falível, torna-o também perfectível. Nós somos falíveis por causa do livre-arbítrio, sim, mas também por causa do livre-arbítrio aprendemos as lições e somos perfectíveis.
E não é senão pela perfeição que ele, né, o homem, chega à felicidade suprema. Só o seu orgulho leva-o a acusar o destino pelas suas infelicidades na Terra. Não existe destino. A gente faz um roteiro antes de encarnar. A gente vai seguir ou não conforme o nosso livre-arbítrio. Não existe destino. Então, só o seu orgulho leva-o a acusar o destino pelas suas infelicidades na Terra, ao passo que, o mais frequentemente, não deve atribuí-la senão à sua incúria, né? A sua própria irresponsabilidade, a sua própria falta de vontade. Disso tivestes um exemplo evidente na vossa última existência. Tinhais tudo o que era necessário para ser feliz segundo o mundo. Espírito, talento, fortuna, consideração merecida, não tinhas nada de vícios ruinosos e, ao contrário, qualidades estimáveis. Como a vossa posição se encontrou tão radicalmente comprometida? Unicamente pela vossa imprevidência. Ele, pelo jeito, não se preparou para o futuro, e ele, pela imprevidência, né, por ter, como filho pródigo, dilapidado tudo o que tinha, ou foi imprevidente nas coisas, nos negócios que fez, chegou à velhice ali sem recursos, e ante uma velhice sofrida, por covardia mesmo, né, porque não queria passar pelas vicissitudes, pelas dores de uma velhice pobre, uma velhice mais sofrida, se suicidou. Então, unicamente pela vossa imprevidência. Convinde que, se agisseis com mais prudência, se soubesses vos contentar com a bela parte que já tinhas, em lugar de procurar aumentá-la sem necessidade, não vos arruinaríeis, né? Então, ali nós estamos vendo uma ganância, um querer mais, né, que fez com que ele acabou perdendo tudo. E muitas pessoas, você dificilmente vê um pobre se suicidar porque está passando pela pobreza, mas um rico, quando se descobre pobre, poucas pessoas têm coragem de enfrentar, né, a pobreza depois de ter passado pela riqueza. Então não houve, portanto, nenhuma fatalidade, uma vez que poderíeis evitar o que ocorreu. A vossa prova consistia num encadeamento de circunstâncias que deveriam vos dar não a necessidade, mas a tentação ao suicídio. Prova dele seria não a necessidade que ele iria passar, mas a prova dele seria ser tentado ao suicídio. No momento que ele conseguisse vencer a tentação do suicídio, ele teria passado na prova, coisa que ele não conseguiu. Então, a vossa prova consistia num encadeamento de circunstâncias que deveriam vos dar não a necessidade, mas a tentação do suicídio. Infelizmente para vós, apesar do vosso espírito e da vossa instrução, não soubestes dominar estas circunstâncias e carregais a pena de vossa fraqueza. Essa prova, assim como a pressentistes com razão, deverá se renovar ainda, quer dizer, terá que passar por ela de novo. Na vossa próxima existência, sereis alvo de acontecimentos que provocarão de novo o pensamento do suicídio, e assim será até que houverdes triunfado. Longe de acusar a sorte, que é a vossa própria obra, então longe de acusar a sorte, que é a vossa própria obra, admirai a bondade de Deus, que em lugar de vos condenar irremissivelmente, né, sem possibilidade de se arrepender ou de se melhorar, né, que em lugar de vos condenar irremissivelmente numa primeira falta, vos oferece sem cessar os meios de reparar, né? Já faltou 4 vezes, vamos torcer que a quinta ele consiga se sair bem na prova. Sofrereis, pois, não eternamente, mas tão longo tempo quanto a reparação não ocorrer. De vós depende tomar, no estado de espírito, resoluções de tal modo enérgicas
de expressar a Deus um arrependimento tão sincero, de solicitar com tanta instância o apoio dos bons espíritos, que chegareis na terra couraçado contra todas as tentações, né? Se preparar ali, buscar ajuda de todos os lados, se fortalecer para ter ali uma proteção, uma couraça mais forte para passar pela prova. Uma vez obtida essa vitória, caminhareis na rota da felicidade com tanto maior rapidez que, sobre outros aspectos, o vosso avanço já é muito grande. É, pois, ainda um passo a transpor. Nisso vos ajudaremos com as nossas preces, mas elas serão impotentes, se não as secundardes com os vossos esforços. E aqui nós vamos ver a resposta do Senhor Félice. Obrigado, obrigado pelas vossas boas exortações. Delas tenho muita necessidade, porque sou mais infeliz do que queria fazê-lo parecer. Ele estava, se fingindo de forte. Vou aproveitá-las, vos asseguro, e preparar-me para a minha própria... Vou aproveitá-las, vos asseguro, e preparar-me para a minha próxima encarnação, na qual desta vez farei de modo a não sucumbir. Tarda-me sair do ignóbil meio onde aqui estou relegado. Assinado, Félice. Então, nós vemos aqui como Deus é misericordioso, todas as coisas são para que nós possamos crescer, possamos aprender, possamos nos melhorar. Todos nós temos o amparo dos nossos amigos, da nossa família espiritual encarnada, da nossa família espiritual desencarnada, dos nossos mentores. Ninguém está sozinho, estamos sempre todos muito, muito amparados. Então vamos continuar estudando sobre os suicidas no nosso próximo estudo. Até lá.